Olá, meu nome é Jonas Andrade, sou da família Andrades, aqui na Bahia. Moro na Bahia há 20 anos de idade. Há 20 anos. Inclusive, eu tenho 20 anos de idade. Completei recentemente. Esse lugar é um lugar sofrido para se dar a vida, pois você, se quiser alguma coisa, você tem que trabalhar e lutar para conquistar. E não conquistar de qualquer maneira. O meu pai com minha mãe sempre me ensinou a fazer as coisas da maneira certa e nunca se envolver com pessoas erradas, pessoas de mau ídolo. Então, eu sempre segui o conselho do meu pai e da minha mãe, pois eles, se soubessem que eu estava aprontando, davam uma surra que eu nunca mais esqueceria. Mas o trabalho mais que a gente trabalhava aqui era agricultura, pois não tinha firmas ou empresa para registrar nossa carteira. Mas, nos dias atuais de hoje, é bem diferente. Eu consegui um emprego em outra cidade e preciso de um transporte para me locomover até o meu emprego. É isso que muitas vezes me deixa até chateado de deixar minha mãe e o meu pai sozinho, pois eles já têm uma idade bem avançada. Os meus outros irmãos estão espalhados por esse Nordeste aí. Uns moram na capital da Paraíba, outros estão, sabe-se lá para onde, fazendo o quê, e só fica eu e a minha mãe e o meu pai. E junto com a minha mãe e o meu pai, tem outro irmão de 9 anos de idade. É isso é minha família. A minha rotina é bem cansativa. Na frente mora o seu João, um vizinho que mora há mais de 40 anos naquele lugar e conhece várias histórias como ninguém. Muitas vezes ele falou que parecia um bicho correndo. Apareceu um bicho correndo naquelas estradas. Eu não acreditava muito nisso e sempre ria do velho, mas o velho nem ligava para o que eu estava rindo. Ele simplesmente contava que o bicho era grande. O bicho não hesitava em atacar se ele se sentisse ameaçado. E eu sempre ri e falava: bicho, que bicho é esse? E o velho falava que era um lobisomem. É aí que eu rachava o bico de tanto rir do velho. E como me arrependo até hoje. Parecia que aquelas palavras da boca dele era como uma profecia que estava prestes a se cumprir. Os dias se passaram e os meses também. Era uma noite de lua cheia, por volta de umas 3:30 da manhã. Nós ouvimos muitos cachorros latindo. Eu estava dormindo, mas com os latidos dos cachorros, acordei assustado. Era uma latideira de cachorro que eu não sei de onde saiu tanto cachorro, daquele tanto. E parecia que eles brigavam com algo, mas algo muito grande. Eu fui até a sala e coloquei o olho na fresta da janela, só para mim ver um porquinho lá fora. E quando olhei lá para fora, que os meus olhos foram acostumando com a escuridão, eu vi um grande cachorro negro. Confesso para vocês que eu estava dentro de casa, mas na hora eu tremi na base, pois aquilo era um grande lobo negro. Não tinha explicação. Era um lobisomem aquilo dali. Eu não queria acreditar, mas estava ali na minha frente e não tinha como não ser real, uma criatura daquela. Para mim, lobisomens era apenas lenda, mas aqueles era bem real que eu estava vendo. Eu fiquei ali paralisado por horas e o bicho ali brigando com os cachorros. Foi então que ele pegou e saiu correndo.
e os cachorros correndo atrás. Naquela madrugada, ninguém mais dormiu, e várias pessoas que moravam ali, naquele município, viram aquela criatura e ouviram os uivos dela na madrugada. A população ficou assustada, e tinha gente no outro dia que falava de até se mudar, até ir embora da cidade, por conta dessa fera. Realmente o caso era sério. Então fui consultar o senhor João, que morava em frente à nossa casa. Como ele era o senhor mais antigo daquele município, ele poderia ajudar com alguma coisa. Eu fui lá na casa do senhor João e perguntei tudo o que ele sabia sobre lobisomem, essas coisas aí. E ele explicou tudo. Mas teve uma coisa que ele falou: tome cuidado, pois se o bicho souber que você sabe o segredo dele, ele vem atrás. Ou você se muda do lugar, ou ele acaba vindo atrás para ter a sua vingança. Eu disse: fique tranquilo, que eu vou tentar descobrir. Sabe como a mente de jovem é, né? Não tem juízo nenhum. E eu sempre tinha umas amizades boas, mas umas amizades meia louca. Se eu chamasse para perseguir um lobisomem, quase que eles aceitavam, mas eu ia sozinho mesmo. Foi então que eu chamei uns 3 a 4 amigos meus, de coragem mesmo, e perguntei se eles não tinham coragem de ir comigo caçar um lobisomem. Eles até riram da minha cara e falaram: você tá de brincadeira, não tá? Caçar um lobisomem? Será que isso existe, pelo menos, para a gente caçar? Eu disse: existe. Vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui toda madrugada? E eles realmente falaram: tá passando um bicho estranho aqui de madrugada. Cachorros latem a madrugada inteira, mas isso é normal por aqui. Eu falei: nananina não. Isso não é normal, porque isso nunca aconteceu. Dos cachorros passarem a madrugada inteira correndo atrás de algo que só eles veem. Mas agora todo mundo está vendo. E sem sombra de dúvidas, isso é um lobisomem, rapaz. E com essa fera, todo cuidado é pouco. Então eles falaram: tá bom, tá bom. O que você vai fazer? Essa noite nós vamos seguir ele. Pois se ele for uma pessoa, uma hora ele vai sair para se transformar. E é nessa hora que ele vai sair que a gente vai ver o que ele vira, se ele é o lobisomem ou não. Tá bom, o seu plano é perfeito, tudo bem. Mas quem é o lobisomem? Quem você suspeita de ser o lobisomem? Até agora eu não tenho suspeito, mas vou querer a ajuda de vocês para descobrirmos. O primeiro que sair na escuridão da noite é esse que vai virar fera. Então ficamos com esse plano até a noite. Era um plano idiota, sim, eu sei. Pois se a fera percebesse que estava sendo seguida, era o nosso fim. E esperamos anoitecer. Estávamos ansiosos para descobrir quem era a fera daquele povoado, daquele município, daquela cidade. Quem era a fera, será? E as horas passavam, e eu ansioso a cada minuto. Pegamos uma lanterna e algumas coisas para colocar na mochila, pois se precisasse, nós teríamos que usar. Só que armas mesmo nós não tínhamos. Então ficamos do lado de fora, só observando o movimento, mas a rua não tinha ninguém, completamente ninguém. Parecia uma cidade fantasma, ou que não morava gente há já muito tempo naquela cidade. Foi então que eu vi um homem apressado. Passou em frente à nossa casa e foi reta a mata que tinha logo no final da cidade. E nós falamos: é agora, vamos seguir esse homem. E começamos a seguir o homem. Confesso que estava com medo,
de dar tudo errado e da fera descobrir quem estava atrás dela. Mas fomos com cautela. Chegamos em uma árvore que dava em frente ao cemitério e o homem simplesmente parou. Então nós paramos e nos escondemos atrás das árvores e ficamos observando o homem, o que o homem iria fazer. Mas ele não fez nada, ficou simplesmente parado ali por um bom tempo. Olhava para os lados, olhava para o outro. Então, de repente, ele saiu correndo tão rápido que eu tomei um susto, quase caí para trás e começou a gritar e a rolar no chão. Eu não sei o que aquele homem tinha, mas parecia que tinha uma coisa dentro dele. Parecia que ele tentava vomitar algo. Então, as horas foram passando e o homem começou a rolar. Foi então que deu um rosnado tão alto que eu caí para trás com um susto. Como que um homem conseguiu dar um rosnado daquele? Então, eu com minhas pernas já tremendo de medo, já queria voltar para casa. E os meus amigos estavam curiosos e queria ver um pouco mais. Eu confesso para vocês que esse foi o nosso maior erro. O nosso erro de querer ver um pouco mais, pois quase nos custou a vida. Aquele homem, quando levantou o rosto, já não era mais o rosto de uma pessoa, e sim o rosto de uma fera, só que estava se transformando na fera. Foi então que ele deu um grito feio e saiu correndo para dentro do cemitério. Eu achei que ele entrava dentro da mata, mas o cemitério que era o seu lugar para se transformar naquela coisa. Foi então que, uns minutos depois, começamos a ouvir rosnado e uns olhos brilhando do lado de dentro do cemitério. Nem precisou alguém falar para correr. Eu já comecei a correr com tudo que eu tinha para correr e não queria saber se estava cansado ou se não estava. Eu queria era chegar em casa e escapar daquela fera. E o lobisomem começou a correr atrás de nós. Quase pega um dos meus amigos. Se ele não pula rápido para cair lá no meio da rua no claro, o lobisomem tinha pegado ele. Mas, além de ser claro, a fera veio nos perseguindo até perto de casa. Eu bati na porta com tanta força que quase derruba a porta. A minha mãe, calma, já vai. E vendo nós 4, nós 5, pálido de medo, a minha mãe mandou entrar rapidamente. Quando nós fechamos a porta, algo se chocou contra ela. Foi um alvoroço só lá dentro de casa, pois nunca tinha acontecido isso lá em casa. E simplesmente era um lobisomem que as pessoas andavam vendo naquela cidade. E era o lobisomem que estava na minha porta. Ele tentava entrar e dava urros de gelar a espinha. Nós não tínhamos com que nos defender, mas ele arranhou as janelas, fez tudo o que deveria ter feito. Mas ele, com o tempo, se cansou e foi embora, deixando medo e pânico a nós. Naquela noite, ninguém dormiu lá em casa. E no outro dia seguinte, nós decidimos nos mudar. Nos mudamos de cidade e vivemos bem hoje. Mas eu não esqueço daquela noite de terror, daquela fera correndo atrás de nós. Pois eu digo para todo mundo, se ela quisesse pegar nós 5, nada eu teria feito e nada eu teria impedido ela fazer isso, pois naquela noite nós escapamos e não queríamos ficar e pagar para ver o que iria acontecer, pois poderia acontecer coisa bem pior do que a pessoa imaginava. O sobrenatural é assim. Ele não pergunta se você quer, ele simplesmente aparece.
e deixa experiências sobrenaturais e fora do normal para quem dá de cara com o sobrenatural. Eu e os meus amigos tivemos o infeliz encontro de dar de cara com a fera da lua cheia. Boa noite.